Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 da Palavra de Deus. João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos falar sobre algumas coisas a respeito de Cristo. João, capítulo 1, versículos 1 a 4 da Palavra de Deus. Queria pedir para os irmãos continuar com a Bíblia aberta após a leitura do mesmo. Diz assim a Palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No versículo 1, nós aprendemos que Jesus era o Verbo. Essa palavra verbo no grego, logos, quer dizer a palavra. E a Bíblia diz que Cristo foi o meio de revelação de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus nos falou de muitos meios e muitas formas por meio dos profetas. Hoje Ele nos falou por meio do Filho. A Bíblia diz que o Deus unigênito que está junto ao Pai o tem revelado. Mas a Bíblia não diz que Ele apenas é a palavra, mas que essa palavra, Ele estava com Deus. E Ele era Deus. E aí, irmãos, nesse versículo cai por terra duas teses de muitos hoje em dia. Cai por terra o unitarismo e cai por terra o arianismo. Os unitaristas dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só, que agiram de três formas. Mas a Bíblia diz que no princípio o Verbo, a palavra, o Logos, ele estava com Deus. O arianismo dizem que Cristo foi uma criatura de Deus, mas que não era um ser divino. Mas o versículo diz também que ele era Deus. E a Bíblia nos mostra muitos e muitos versículos para nos apoiar a isso. Primeiro, combatendo a tese do unitarismo. Jesus diz: o testemunho de dois homens é verdadeiro. Um sou eu, outro é o Pai que se testifica de mim. A Bíblia diz que Jesus diz: a quem vencer, darei a direita a sentar no meu trono, assim como eu sentarei no trono com meu Pai. A Bíblia diz que três são os que testificam: o Pai, o Espírito e a Palavra. Então esses versículos já nos mostram que o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, e o Pai e o Espírito Santo não é o Filho e nem o Pai. São três pessoas distintas, mas formam um só Deus. Cai por terra o unitarismo, que dizem que são uma pessoa que agiu de três formas. A Bíblia diz que o Verbo ele estava com Deus. Então ele era uma pessoa separada de Deus, mas ele era o próprio Deus. Jesus Cristo diz isso em João 10,30. Eu e o Pai somos um. Cristo é da mesma substância que o Pai. Cristo é co-igual ao Pai. Cristo é co-eterno igual ao Pai. Cristo é Deus igual ao Pai. E a Bíblia nos mostra isso, que o Verbo ele estava com Deus, sendo uma pessoa separada do Pai, mas que ele era Deus. A Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia diz que ele é o Deus nosso, Senhor nosso. A Bíblia diz que ele é o Emmanuel, que traduzido quer dizer conosco Deus está. A Bíblia diz que ele é o Deus eterno. A Bíblia diz que ele é o Deus que o cetro dele é eternamente. A Bíblia nos diz que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia diz que ele é o Deus bendito eternamente. Não tem como nós negarmos a divindade de Cristo com tantos versículos comprovando que Jesus Cristo é divino. Cai por terra o arianismo aí. Ario negava a divindade de Cristo. Ario dizia que Cristo era um ser criado por Deus. E muitos hoje tomam com isso Colossenses 1,15 para dizer que primogênito ali significa primeiro a ser criado, mas eles se equivocam. Porque o versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas.
O versículo 16 diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando a Bíblia diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, temos que traduzir o que significa isso de acordo com o contexto, nos mostrando assim que Cristo é o primogênito de toda a criação, no sentido que Ele era o herdeiro de toda a criação. Hebreus 1:2 diz isso, que tudo foi criado por Ele e Ele é o herdeiro de todas as coisas. Quando analisamos o Novo Velho Testamento, vemos que o filho mais velho era que herdava as coisas do seu pai. E Cristo é nosso irmão mais velho. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Com tanta gama de versículos assim, não tem como nós negarmos a divindade do Verbo. O Verbo, ele estava com Deus, sendo diferente, uma pessoa diferente do Pai, mas ele era Deus, sendo co-igual, co-eterno, consubstancial com o Pai, sendo da mesma substância divina. Ele e o Pai são. E se analisarmos, irmãos, o Velho Testamento e o Novo, há várias coisas que comprovam que o Yahvé, o Jeová do Antigo Testamento, há coisas que comprovam coisas a Jeová no Antigo Testamento e também a Cristo no Novo Testamento. Exemplo, Isaías diz que Deus é quem sonda os rins e o coração. Jesus Cristo diz: eu sou o que sonda os rins e o coração. A Bíblia diz que Jeová no Antigo Testamento é dito que é o primeiro e o último. Cristo diz no Novo Testamento: eu sou o primeiro e o último. A Bíblia diz que Deus, quando apareceu a Moisés diz: quem eu direi aos israelitas que eu sou? Ele diz: eu sou o que sou, me enviou a voz. No Novo Testamento, Cristo diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, mostrando assim que o Yahvé do Antigo Testamento, o Jeová do Antigo Testamento, há coisas a respeito de Jeová no Antigo Testamento que também é a respeito de Cristo no Novo Testamento. O próprio nome de Cristo, Jesus, no hebraico, Yeshua, já diz isso: Yahvé salva, Jeová salva. Então Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. O versículo 2 diz que, porém, ele estava no princípio com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus estava lá. No princípio ele estava com Deus. Jesus, ele é eterno. Jesus sempre existiu. Jesus, ele não é um ser criado. A Bíblia diz que Cristo é o Pai da eternidade, a eternidade é a filha dele. A Bíblia diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Deus decidiu criar todas as coisas, Cristo estava lá. Cristo atuou na criação junto com o Pai e o Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não tem como negarmos, irmãos, a eternidade do Verbo, negarmos que Cristo, ele sempre existiu. Ele estava no princípio com Deus. Quando Deus resolveu criar o mundo, quando Deus resolveu criar tudo, Cristo estava lá. Cristo é o Pai da eternidade. Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Bendito seja o nosso Deus. Amém. Ele estava no princípio com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus estava lá na criação. Mas a Bíblia diz também que, versículo 3, que Cristo, ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 10, o versículo 8 diz: e a respeito do Filho, a versículo 10 diz: tu, Senhor, lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Quem criou o mundo? O Pai, o Filho, Espírito Santo, a Trindade Divina. A Bíblia diz que Cristo é o princípio da criação de Deus. E princípio aí, irmãos, em Apocalipse 3,14, não é
o primeiro a ser criado por Deus, não. A Bíblia diz que ele é o princípio, no sentido que ele é a causa, ele é a origem, ele é a fonte da criação de Deus. A Bíblia diz que Cristo, o mundo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo criou o mundo juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Quando Deus resolveu criar o mundo, quando Deus resolveu criar todas as coisas, quando Deus resolveu criar os seres humanos, quando Deus resolveu criar os anjos, quando Deus resolveu criar a natureza, quando Deus resolveu criar todas as coisas, Cristo atuava juntamente com Deus na criação. Cristo é o Criador, não tem como negarmos isso. Ele é o princípio, ele é a causa, ele é a origem, ele é a fonte da criação de Deus. A Bíblia diz que o mundo ele foi feito por ele. João 10. A Bíblia diz que em Hebreus 1:2 que o mundo foi feito por ele, por intermédio dele. Cristo ele criou todas as coisas. Cristo nos criou. Nós somos ovelhas do seu pasto. No princípio criou Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, céus e terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você vê tanto o versículo que comprova que tanto o Pai é Criador, como o Filho é Criador, como o Espírito Santo, ele é Criador. Tudo foi feito por ele. Nós somos feitos por ele. Os anjos foram feitos por ele. A natureza foi feita por ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E se ele é o Criador, ele não pode ter sido criado. Se ele é o Criador, ele teve que sempre existir. Se ele é o Criador, ele tem que ser divino. E se ele é o Criador, ele é eterno. Ele é Deus. Ele é o princípio, a fonte da criação. Versículo 4 diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que aprendemos desse versículo? Primeiro, Deus sempre subsiste por si mesmo. A vida estava nele. João 5,26 diz que como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Cristo não precisa de mim e de você para existir. Ele subsiste por si só. E não pense que Cristo precisa de mim e você para não passar um momento de, para não passar por um momento de solidão, não. Porque lá no conselho da Trindade, Cristo não passa por solidão. Cristo não precisava criar a mim e você, para existirmos. Por si só ele existe. A vida estava nele. Ele é eterno. Ele sempre existiu. E a Bíblia diz que não apenas a vida estava nele, mostrando que ele subexiste pelos séculos dos séculos. Mas a Bíblia também diz que ele é a vida